Porque o empresário do Yuri Alberto tá forçando uma saidinha. Claro, rende uma comissão, pagamento de dívida com ele, mas será que vai rolar? A gente vai falar sobre isso. Imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa! Não. Queria falar um pouco dessa tua relação com o Corinthians. Porque vira e mexe a gente vê no noticiário, o André Cury tá processando o Corinthians, tá cobrando a dívida e tal. Como é que é essa relação hoje tua com o Corinthians, sendo que você tem um dos principais jogadores, um protagonista lá, que é o Yuri Alberto? Empresário de Yuri Alberto quer forçar a venda do jogador? Veja só o que o Chico Garcia e os comentaristas do Jogo Aberto disseram sobre isso. Tem também a fala do próprio André Cury. Veja e não deixe aí de inscrever-se em nosso canal. Timão, porque o empresário do Yuri Alberto tá forçando uma saidinha. Claro, rende uma comissão, pagamento de dívida com ele, mas será que vai rolar? A gente vai falar sobre isso. Rapaziada, data FIFA, né? Sabe como é? Começam a pintar algumas informações, né, algumas especulações e nem sempre elas são satisfatórias. Mas nesse caso, a gente tem uma declaração pública e notória, não só uma, né? O André Cury resolveu falar com o canal UOL, falar com o GE e resolveu externar algumas coisas, né, sobre os seus agenciados, sobre alguns dos seus agenciados, entre eles Yuri Alberto. E o André Cury, nem conheço o André Cury, tá? Não tenho relação com ele, mas ele tá doido pra vender o Yuri Alberto. E não tem problema nenhum, tá? Esse é o papel dele. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas, de gestões anteriores e dessa gestão também. Então, ele tá super no direito dele de cobrar. E tá no direito dele também de defender os interesses do atleta. A gente sabe que não é de hoje, o Yuri Alberto, que completou ontem 24 anos, tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou esse sonho, é um atacante valorizado pelos gols que ele marca e tudo mais, já teve interesse de outros clubes europeus, então, gente, tá tudo dentro dos conformes aí, tá? Agora, essa declaração do André Cury dizendo que chegou com uma proposta no valor de 186 milhões, se eu não me engano, e que foi rejeitada pelo Corinthians, que só essa proposta pagaria o que o Corinthians deve para ele e ainda sobraria. E que o Yuri chegou com custo zero, chegou de graça e pode render esse valor considerável aí para o Corinthians. Realmente, a gente está falando de quase 200 milhões de reais. É muita grana. Acho que esse clube é o Wolverhampton, mas ele já teve interesse do West Ham, já teve interesse do Nottingham Forest, teve interesse de outros, do Betis da Espanha, de outros clubes europeus. E assim, mudou um pouco, né, essa situação do jogador que, sei lá, com mais de 20 e poucos anos, ele já não é negociado mais para a Europa. Daqui a pouco não é negociado para o top 5 lá, né? Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Daqui a pouco ele não vai para esse hall de clube, mas, cara, para esses que eu acabei de citar, um clube intermediário ali, ou até mesmo das primeiras posições ali, de um G4, G6, da Premier League, um clube da La Liga, da Espanha, o Betis tá numa boa condição hoje, eu não vejo problema nenhum. Acho que o Yuri tem supermercado. Supermercado é ótimo, né? Tem um mercado muito grande para poder atuar no futebol europeu. A questão de tudo isso, poxa, mas e aí, o cara forçando pra vender, uma hora ele vai sair, gente, uma hora ele vai sair. Mas a gente precisa entender o contexto, o momento atual. O Yuri chegou a dizer recentemente que aquela ideia que ele teve, e ele quase saiu, ele pediu para ser negociado ano passado, quando ele estava numa fase ruim, e naquele momento o clube era o Southampton e o Corinthians segurou. Vale lembrar que o Yuri chegou a dizer que aquela vontade de sair ela já passou, mas ele ainda mantém o desejo de jogar fora do país, na Europa, voltar para lá, né? Porque ele teve no Zenit, muito jovem, aquela questão da guerra fez com que ele voltasse e hoje, né, ele tá super bem no Corinthians. Passou alguns momentos difíceis, é verdade, mas o Yuri sempre quis voltar para um protagonismo na Europa, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele tá mais tranquilo. E cara, o Yuri tá vivendo um momento muito especial. Ele tá a 6 gols de se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século.
Ele tá pau a pau brigando ali com o Romero pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele pode muito bem conquistar um título na próxima semana e marcar de vez a sua história com a camisa do clube. Eu tenho pra mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobra em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, e eu não sei se o Flamengo vai ganhar todos os títulos da temporada, vai ganhar um. Mata-mata a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Acho que no brasileiro ele é favorito, nos outros ele é super candidato. Mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros. De verdade. Pode botar aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até tá na Sul-Americana, Cruzeiro, que investiu bem, que ainda não aconteceu, o próprio Inter, que tá embalado. Todos esses times aí eu acho que estão no mesmo nível para buscar alguma coisa, uns mais, outros menos, mas o Corinthians tá nesse bolo. Então eu acho que o Corinthians pode muito bem buscar um grande título ainda na temporada, o que exaltaria ainda mais Yuri Alberto, inclusive para que ele chegue à seleção. Ele estava na pré-lista do Dorival. Eu teria o levado na lista final. O Dorival preferiu o João Pedro do Brighton, vai ser até titular no jogo contra a Colômbia. Tá tudo bem, o cara tá numa liga difícil, né, que é a Premier League, tá fazendo gols por lá, tá jogando bem. Ok, acho que é direito do Dorival convocar. Eu teria levado o Yuri Alberto, acho que tecnicamente, e por tudo, né, cara? O Yuri é um cara que não tem bola perdida, um cara dedicado. Agora até tá machucado, né, com a questão do ombro, talvez ele nem fosse, né? E o Yuri é isso, né, cara? Ele se machuca pouco e quando ele se machuca, ele joga machucado. De tão dedicado que é. Então, assim, eu acho que o Yuri tá vivendo um momento especial de novo no Corinthians. E aí, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem a vontade do jogador, que muitas vezes é preponderante nesse caso. Mas tem algo que se sobrepõe a tudo isso. Primeiro, André Curi. O Yuri não veio de graça. O Corinthians, para obter 50% do Yuri, ofereceu, né, e cedeu vários jogadores, prioridade na venda do Pedro ao Zenit naquele momento, e tipo assim, naquele momento praticamente ceifou a sua base dos principais talentos que tinha, para obter 50%, e é verdade, com isso não gastar nenhum real, mas a moeda era muito valiosa. O Corinthians pegou a sua base, seus principais valores e ofereceu e cedeu ao Zenit. O Corinthians tem só 50% do Yuri. Então, quando a gente fala em 180 milhões de reais, o que sobra para o Corinthians é 90. Vale a pena? 90 milhões de reais hoje salva a vida financeira do Corinthians? Resolve todos os problemas? Não, definitivamente não. Para você repor um Yuri Alberto, que é um cara que, como eu falei, não se machuca, é dedicado, corre em todas as bolas. Você pode criticar o Yuri por qualquer que for, assim, por tropeçar na bola, por perder gols, não sei o quê, mas por entrega, por falta de entrega, isso jamais. E o Corinthians teria que buscar um cara de 24 anos, ou nessa faixa etária, que corresse o tanto que ele corre e que faz tantos gols como ele faz. Com 90 milhões de reais, eu acho que não consegue. Então, assim, esportivamente já não é negócio, tá? Você vendeu o Yuri para obter 50%. E, cara, o Corinthians não é só dono de 50%. O Corinthians é dono dos direitos federativos do Yuri Alberto. O Corinthians manda no passe do Yuri Alberto. Com contrato até 2027, o Corinthians define se quer vender ou não. E se disser que não vai vender, não vai vender. Vai ficar de biquinho, vai ficar chateado, como aconteceu, que ele quis ir para o Southampton e o Corinthians disse não. Então, eu sei que a gente tem uma ideia do tipo, mas se o jogador se sentar no chão, fizer uma birra, ele sai. Com um dirigente frouxo é isso que acontece. Não, o cara tá pedindo pra sair, vamos lá, vamos vender ele por isso, por um pastel e um refrigerante que realmente ele tem que jogar lá. Não, irmão, você tem contrato com o clube, você é muito bem remunerado, você vai jogar aqui, você tem chance de ganhar título aqui, bora ficar, você vai chegar na seleção brasileira. Então, nesse momento, não importa o que o André Curi faça, ele tá no direito dele de cobrar o valor que o clube deve para ele. Ele tá no direito dele de oferecer o jogador para o mercado europeu. Isso aí tá tudo dentro do jogo. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que depende do Corinthians também. Se o Corinthians entender que o Yuri é seu jogador e que ele não vai sair, Yuri, vem cá, conversa com o cara e não vende. E tá tudo certo. E se não for uma quantia considerável e interessante mesmo para vender, não tem que vender, tá? Que mais que a gente tem que falar
no dia de hoje, o caso Rojas. O caso Rojas tem novidade. Imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa. Não. 50% seria do Zenit, 50% do Corinthians. Mas não é possível um jogador como o Yuri. Imagina, gente. Essa é a primeira proposta. Não. Essa é a Como é que primeira de pode? muitas. Primeira de muitas, Não, mas essa proposta é pequena pra ele. Mas não é maior merece que mais. a do Vitor Roque, por exemplo? mas pra começar, sim, né? eu Não, só assim, só pra comparar, por exemplo. Mas eu acho que nesse momento, durante a carreira, pela carreira, o Yuri é maior que o Vitor Roque. O câmbio mudou, né? O Inter vendeu o Yuri por 25 milhões de euros, que em real é um valor menor, inclusive. Claro. Só que hoje o câmbio Que tá muito mais alto. o dólar e o euro não eram tão altos. Eu não acabou quero valorizando mais. antecipar o sofrimento de ninguém aqui no programa. Você sabe disso. Eu não gosto de ver meus amiguinhos sofrendo. Mas um pombinho, e o mesmo pombinho que tinha me falado do Vitor Roque, daquele jeito, me falou que a tendência, e é muito provável, que o Yuri esteja na Europa no meio do ano. Mas com o título Foi o que me paulista falaram. ou não? Então, é o que tá faltando pro Yuri se tornar um grande cara, talvez ídolo até do Corinthians nesse... É um cara que tá fazendo é um cara gols, muito salvou do querido, rebaixamento, cara vai ser muito campeão querido. paulista com gol na final. Pra mim merece, talvez Tem seja um o que ele detalhe, precisa pra gente, tem sair. um detalhe. Se o Corinthians... Fala quem que falou? Se o Corinthians não quiser vender, ele não sai. Claro que a vontade do jogador é preponderante. Só que o Corinthians só tem 50%. Então daqui a pouco, onde é que você vai encontrar um jogador que fez ontem 24 anos, artilheiro do Brasil na última temporada, cara que dificilmente se machuca, pelo valor que vai vender, porque aí tem a reposição, né? Então se o Corinthians não quiser vender, ele vai ficar. Mas foi um grande negócio, porque os jogadores que foram na troca do Yuri, na transação do Não Yuri, vingaram, valem quanto? E quando machuca, o Yuri joga machucado, né? Tem esse ponto também. Pô, jogou com o ombro, vazou a muito imagem do dedicado. ombro dele, tá louco. É um cara espetacular. Eu venderia Tá louco. fácil. Eu participei. Agora, se vocês viram essa imagem, realmente é uma imagem até que impressiona, né? O ombro bem deslocado. Marco Aurélio Cunha, a sua especialidade. Ortopedista, e ele foi lá, jogou e ainda fez o gol que definiu o placar de 1-0 pro Corinthians sobre o Palmeiras. Ó, o Ulisses pedindo pra ver como é que é, ó. Na verdade, essas lesões, instabilidades do ombro, né? São instabilidades da articulação humeral, o ombro sai, né? E começa a sair um bloqueio maior ou menor, e isso gera instabilidade, muitas vezes luxação do ombro, e é um tratamento que, para corrigir, é cirúrgico. Se fizer fisioterapia e conseguir manter essa articulação estável, ele joga naturalmente. Incomoda, mas ele pode jogar. É muito comum, e muitos jogadores apresentam isso, né? Mesmo de futebol, não só de outros esportes, como voleibol e basquete. Mas é para pensar, tem que tratar, e ele é um herói aí jogando com dor e tem todo o meu reconhecimento. E outra coisa, né? Ô, doutor, quando o cérebro sai, caso do Capelandes, como é que é o negócio? Aí é neurologia. É neurologia. Lá a situação, o estado do elemento. Agora tem um detalhe, gente. É sintomático porque eu não lembro quando foi a última vez que a seleção... E nem lembro se a seleção brasileira alguma vez soltou uma prévia antes de fazer a convocação final. Talvez por uma Copa do Mundo tenha feito isso, mas em eliminatória, vocês lembram? Porque o Dorival, ele mostrou uma lista com mais de 50 jogadores. Desses, ele fez a convocação final e lá estava o nome do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto está no radar da seleção brasileira, no radar de clubes estrangeiros, isso segundo o seu empresário. E é um jogador que como diria Chico Garcia, pelo recorte do meio do ano pra cá, ele fez a diferença. E aí, Capela? Eu venderia tranquilamente. Por esse valor. Agora já ou só no meio do ano? Não, se der pra Meio do segurar ano. o jogador, maravilha, segurar até o meio do ano, até porque a janela vai ser aberta no meio do ano. Mas são 186 milhões de reais, tudo bem, 50-50. Corinthians querer com 90 e poucos milhões, meu Deus do céu, o que o Corinthians não poderia fazer? Mas tem que ter peça de reposição. Ué, não tem o tal do Hector Hernandes? Não tem o Pedro Raul que foi emprestado? Não contratou um monte de centroavante aí também? Não é a convicção do Augusto Melo? Então traz esses caras aí que já foram contratados, ué. Meu ponto de vista é o seguinte, o Corinthians tem que ser criativo. Ué, o Pedro Raul tá brilhando no Ceará. O Fabinho Soldado não é um gênio? de Goiás, é isso aí. O Fabinho Soldado não é o gênio que só aparece na boa? Agora tem que aparecer também quando o jogador numa peça de reposição se for embora. Mas eles têm que ser criativos. O Yuri Alberto, gente, um atleta de 24 anos, recém-completados, já tá ficando velho pra Europa, se você for analisar aqui o recorte que você gosta. O jogador geralmente vai com 17, 18, 19 anos pra lá.
Com 24 você já Mudou começa um a pouco fechar. isso. Scarpa foi com 27, Raro 28. raro Mudou acontecer. um pouco isso aí. Então assim, eu, ciente que o Corinthians... Gente, atenção, o Corinthians está passando por um momento muito delicado financeiramente falando. E não é ser anti falar isso, é a verdade, é a realidade dos fatos, entendeu? Se o Corinthians conseguir pegar uma grana, mais de 90 milhões de reais... Não vai salvar a vida do clube financeira, não vai resolver. Então não vende ninguém fica aí com mais de 2 bi de dívida. Se ele ficar ganhar uma Libertadores, você vende por 90 milhões de reais e você consegue repor outras peças em outros times. 90 milhões, irmão. Tá bom, então é legal dever, viu? Segundo o Chico Garcia, é legal dever 2 bilhões de reais. Parabéns, Chico. Então, peraí, cara. O que você quer da vida? Você é um matemático achando que 90 mil vai salvar a lavoura. Tem que vender. Você tava criticando o Roberto ano passado, pedindo pra ele ir embora. Agora você quer que ele fique? Para com isso aí, porque ele estava Roberto. jogando mal. Agora que ele está jogando bem, eu estou elogiando. Essa é minha função também. De falar da melhora dele, de falar do aspecto atleta dele. E agora o aspecto financeiro. O senhor fala essa besteira. Deve 2 Maria vai com você quer resolver com o Yuri Alberto ficar 5 jogos sem marcar gol, vocês vão começar a arrebentar o cara aqui. Vou dizer mais uma Maria vai com as coisa. O que outras. fizeram com o Yuri não foi criticar o Yuri. Valeu, Isso Ulisses. acontece toda hora no Ulisses. futebol. Foi massacrar e acabar com a carreira de um Ulisses cara Costa. que agora está sendo avaliado em 180 milhões de reais. Então, um cara para chegar nesse nível, dia, Ulisses. ele tem que ser no mínimo de nota 7 para cima. O No negócio é o mínimo. seguinte, não pode Essa vender é pra por você, cento, não Ulisses. pode vender. Não, ele tava mal, eu critico, eu não passo pano pra ninguém aqui. Eu não faço fazedor de média. Eu não sou fazedor de média, jogador não. de futebol. Eu não sou fazedor Eu de vou média, falar mas É que é uma coisa fácil, pra você. Você, Maria, vai com as Ulisses, outras. é difícil Não, elogiar alguém na fase não ruim. Na é. fase boa, todo mundo pega carona e surfa. Mariazinha Na vai com fase as ruim, outras. todo mundo se Mas como é apresenta que e ó, você vai destrói. elogiar um cara que tá perdendo gol embaixo do Mas não gol? precisa Não vai arrebentar o elogiar. cara. Não precisa arrebentar Você o já cara. fez isso Não comigo precisa também, arrebentar o cara. Como você falou mal de mim. Mas se não fosse o seu... Você falou mal de mim quando eu tomei gol. Isso é verdade, se não fosse o seu... Você tem essa mania assim, a Renata está certa. É verdade. Se não fosse você, o Corinthians tinha uns 5 Eu títulos acho que o a mais. futebol, às vezes, tem que dar em tempo ao relação- tempo. Se não fosse ele, o Corinthians tinha 5 títulos a mais fácil. O frango que ele tomou. Agora, o negócio é o seguinte... Não vale a pena, eu entendo, o Chico tá coberto de razão, eu estou com o Francisco Me preocupa nessa. isso um pouco. Por quê? Você pega 90 milhões de reais, você traz que tipo de jogador para se substituir o Yuri Alberto? Não, o problema é que quando você não é dono sozinho, você não faz a negociação sozinho, nem de sim, nem não. Não, você você depende pode da de- outra parte das também. duas partes, claro. mas então lá também quando você está depende- dividindo uma conta, você tem que conversar com o outro lado. também depende de cá. E talvez Não, por isso que depende não de cá. tenham vendido. Não, peraí, mas o Depende de Corinthians cá. tem É os lá e cá. direitos federativos do atleta. Ou Ele seja, que vende. O Corinthians determina. Claro que o Zenit é parte interessada, ele está esperando a venda para faturar. Mas quem decide a venda é o Corinthians, pelos direitos federativos. Federativo. Agora você tem 50% e o benefício de ter o atleta. Então, na teoria, o Corinthians tem mais do que isso, né? Porque ele tem o benefício esportivo de ter o cara aqui. É, mas se o cara quer, Chico, você não é isso ingênuo, sim. né? Agora, Você isso sabe que ele Entendeu o vai. seguinte, Esse é o Renata, problema. quer pra onde? Tem que ver qual time, qual mercado. isso aí não pra aquilo. divulgaram. Claro, porque ele tem possibilidade de ir pra Copa do Mundo. Um centroavante que tá fazendo gol, importante, pra mim joga muito. Aí o que acontece? Ele vai para um mercado esquecido, ganhando uma fortuna. Mas se for a Premier League, assim... Mas, Não, mas talvez eles por não isso- aceitaram por isso, por gente, isso que essa vem- quantia exorbitante, por porque isso ele quer um mercado vem melhor. dizer para onde que ele vai. Você vai me dar o endereço do inferno? Eu não quero ir. Olha, baixou o pau o Roberto Martins. Mas o que é isso? Vai, Chico, dá uma Everton Guimarães, e aí, Yuri tem que ir embora, tem que ficar. Qual seria a melhor estratégia de carreira pra ele, Everton? Jogar no Galo. O Dr. Galo, jogar no Galo. Então, Renata, é difícil estratégia de carreira para ele, né? Fato é que esse valor aí é muito superior, por exemplo, ao total arrecadado com as doações até o momento para o pagamento da arena, né? Então é um valor muito superior, já dá para pegar e pagar muito mais parcelas do financiamento da arena. Agora, uma coisa que precisa ser valorizada, acima de tudo, é a postura do atleta, porque o empresário André Cury disse que o Corinthians recusou a proposta de 186 milhões pelo Yuri, só que tem um detalhe que precisa ser destacado. Se o Yuri quisesse sair e dissesse, Corinthians, eu quero sair, pela ótima relação e respeito que ele sempre teve pela instituição, ele teria saído. Então, o Corinthians recusou porque eu imagino que o Yuri Alberto não quis ir. Não é só porque o Corinthians, não, você fica aqui, ponto final. Então eu acho que nós temos que enxergar a coisa pelo outro lado. Eu acho que nessa aí o Yuri disse, não, vamos dar uma segurada. Não sei se foi o Nottingham Forest, não sei quem enviou. Aliás, eu vou saber aqui agora que tem uma pessoa aqui que pode nos informar qual clube fez a proposta. Mas
Eu acho que é mais interessante a gente olhar para a recusa do Yuri Alberto do que propriamente para uma negativa do Corinthians, porque o Corinthians não está podendo negar 186 milhões de reais não, viu? Falar um pouco dessa tua relação com o Corinthians. Porque vira e mexe a gente vê no noticiário, o André Cury tá processando o Corinthians, tá cobrando a dívida e tal. Como é que é essa relação hoje tua com o Corinthians, sendo que você tem um dos principais jogadores, um protagonista lá que é o Yuri Alberto? Como é que é essa relação? Quanto eles te devem? Como é que tá essa questão judicial? Quase que semanalmente a gente vê, o Corinthians tem contas bloqueadas, né, por conta de dívida com o empresário André Cury. Mas eles são bons, eles desbloqueiam a conta. Verdade. Ou é no mesmo dia ou um dia depois? O problema é o futebol brasileiro que está acontecendo com muitos clubes, é isso, eles estão mais estruturados na parte jurídica que a desportiva. Por quê? Porque está fazendo contratações que não pode, aí não consegue fazer os pagamentos. E, obviamente, que nós somos parceiro do clube, a gente vai esperando até a hora que dá. Tem dívidas aí de 5 anos, de 4, 5 anos. E chega uma hora que você tem que cobrar as dívidas. A gente sempre propôs para o Corinthians fazer um acordo, eles nunca quiseram fazer o acordo. E estamos aqui abertos. Se quiser fazer o acordo amanhã, até falando aqui, pode fazer, mas não tem, a relação é boa. Eu trouxe o Ramon Dias pro Corinthians quando estava na zona do rebaixamento aí, estava em 18ª, 19ª posição com 12 pontos. Um treinador que você vê, chegou no primeiro ano, classificou o time para pré-Libertadores, levou o time para 2 semifinais. Sim. Agora já levou para uma final do Paulista, que há 5 anos não vem. Trouxemos também outros jogadores, o Hugo, o Charles. Temos uma relação boa com o Fabinho, converso. Eu não misturo essas coisas. Com o Augusto é boa a relação? Boa também. A relação é boa, mas eu também não vou misturar as coisas. Eu trouxe o Yuri Alberto, por exemplo, Corinthians a custo zero. É um jogador que vale 150 milhões de reais. E isso eu não vou misturar. Eu falo o profissional, que a gente tem que cuidar do jogador, tem que dar as oportunidades. Vamos ligar, vamos oferecer jogadores, vamos oferecer oportunidades. Agora, óbvio, um clube que está mais estruturado recebe o Estevão, recebe o Vitor Roque. O Corinthians recebeu, porque a gente é muito próximo do Corinthians, recebeu o Yuri. São oportunidades. O jogador que veio para o Corinthians não desembolsou nenhum real, criticaram lá o presidente na época, que trocou pelo Duqueiroz, pelo Robert Renan, que era tal, e o tempo já mostrou que a troca foi boa. Sim. Porque o Yuri tá aí, o Robert Renan tá jogando no Emirados, o Duqueiroz tá emprestado aqui no esporte. Então, porque vem sempre crítica, né? Crítica. Então, eu acho que a gente tenta gerar as oportunidades para os clubes. Eu acho que os números estão aí, não mentem, e vamos tentar continuar gerando para o Corinthians, até para ajudar ele a pagar a dívida. Agora, muito se fala assim, se o André Cury está colocando o Corinthians na justiça por uma questão política, porque era mais próximo da gestão anterior e não tão próximo dessa gestão. Tem alguma coisa a ver ou não? Eles confundem gestão. O meu credor é o Corinthians. Quem me deve é o CNPJ do Corinthians. Não é o Augusto, nem o Duílio, nem o Andrés, nem o Roberto, nem o Mário Gobi. Ninguém, eles não me devem nada. Quem me deve é o Corinthians. Quando o cara vai assumir a presidência da instituição, ele tem que saber o que tem a favor e o que tem contra. Não é uma coisa pessoal. É uma coisa que eu segurei o máximo que deu de tempo. Tentei fazer o acordo com essa gestão atual. Isso não é verdade. Tive lá várias vezes, mandei várias planilhas, conversamos mais de 50 vezes e eles prometeram fazer alguns pagamentos, não fizeram. E não fizeram um acordo, porque eles não quiseram fazer. O Corinthians é visto como mal pagador hoje no meio? Hoje sim. Hoje sim tem que mudar isso. Isso tem que mudar. Não pode ter um clube com a grandeza do Corinthians, com a torcida que tem. Eu mesmo sou corintiano. Fui em todos os jogos do Corinthians. Não dá pra ficar assim.
Não dá. Agora, André, você falou do Ramon Dias, né? Que você trouxe o Ramon e muito se fala que se não ganhar um Campeonato Paulista, tá fora. Seria injustiça? O trabalho do Ramon é aquilo que eu te falei. Ele tirou o time do... Ele veio aqui para uma missão. Tirar o time do rebaixamento. Tirou o time do rebaixamento, classificou para a pré-Libertadores, chegou em 2 semifinais, agora chegou numa final. Não conseguiu classificar agora na pré-Libertadores. Eu acho que o Yuri, que o Garro, que Bidu, jogadores cresceram demais de produtividade com o próprio Romero. Todos esses jogadores cresceram demais de produtividade com o Ramon. Eu acho que o saldo dele é positivíssimo. Tem, se eu não me engano, saiu outro dia, ele tem 62%, 63% de aproveitamento. Eu acho que é treinador para se manter. Acho que o elenco gosta porque a mudança... Eu vou te falar uma coisa para você. Quantas vezes nos últimos 10 anos, quantas vezes o Fluminense ganhou um título importante? Libertadores. Libertadores e vamos dar a Recopa. 2. Você acha que os últimos 10 anos, você acha que é mais fácil ele repetir isso, mantendo... Quantos treinadores ele teve em 10 anos? Ele mantém um treinador... Se ele contratar um cara hoje, falar, você vai ficar 10 anos aqui. Qual é a chance dele ganhar 2 títulos em 10 anos? Não é muito maior do que ele trocar de treinador 25 vezes? É muito maior. Então, o futebol brasileiro pensa que vamos trocar, vai tira o outro, porque dá a manchete. Por quê? Porque dá a manchete e daqui 3 anos o presidente não tá mais. Sim. E o que valeu pra ele foi aquilo. A manutenção do treinador, ela é o Fortaleza. O Fortaleza tem o mesmo treinador, classificou para 2 Libertadores em 4 anos, ganhou uma porção de títulos, disputou o final do Sul-Americana. Ou era mais fácil demitir quando perdeu a Sul-Americana, demite o Vojvoda, traz outro, que vem outro. Ou quando tava aquele turno inteiro na zona do rebaixamento, como teve, né? O maior sufoco que o Fortaleza passou foi quando sai o Rogério Ceni e vem um treinador que tava no Cuiabá. Eu acho que é talvez é um baiano. É o Chamusca. Aí o time ficou lá, quase salvou naquele ano. Aquele ano foi pior do que aquele que ele começou mal com o Vojvoda, ficou com 1 ponto e depois recuperou e classificou até para Libertadores, mas foi pior. Por quê? Porque trocou. Então o que eu acho? A manutenção do treinador é primordial para o trabalho, porque você tem muito mais chance. Se você pegar um treinador que faz um trabalho, que conhece os jogadores, que conhece o elenco, que conhece o clube, se ele ficar 10 anos no clube, ele vai ganhar. Agora, se você ficar trocando, é uma loteria. Você vê o Abel. O Abel... Tá ganhando, mas tá ganhando. O Abel, você lembra aquele jogo contra o River Plate? Que a gente... Que o River deu um banho de bola aqui no Palmeiras, ganhou de 2-0. A gente tinha ganho de 3 lá. Sim. Aí foi o primeiro jogo, acho que teve VAR, né? Foi anulado uns 2 gols, um pênalti. O Emerson Santos tirou uma bola lá debaixo do gol. O Palmeiras estava com 1 a mais, parecia que o River tinha 18 caras em campo. Se perde ali, você fala, era capaz dos caras demitir o Abel. Pô, o treinador tá de brincadeira. E o Abel não ia existir. E graças a Deus não perdeu ali, o Abel ficou. E quantos títulos o Abel não ganhou? Quantas vendas o clube não fez? Quantos jogadores da base começaram a jogar? Então, são coisas que eu sou a favor. Eu sou a favor, não. Como eu trabalhei muito tempo na Europa, e eu trabalho até hoje, a manutenção, você pega o Atalanta. Sim. O Atalanta é um time que vivia rebaixado, ou vivia na Série B da Itália. Aí manteve. Tem o Gasperini de treinador há 8, 9 anos. Jogou foi campeão da Europa, foi vice-campeão da Copa Itália, joga a Champions League, está em 3º no campeonato. Os jogadores valem 80, 90, 100 milhões de euros. Hoje o Ederson tem oferta de 80 milhões de euros. O centroavante foi vendido para o Manchester United há 2 anos atrás por 85 milhões de euros. Mudou a história do clube. Mas por quê? Porque ele mantém o treinador. Se ele cada ano troca o treinador, ele não consegue fazer esse trabalho. Então, eu sou a favor
pelo trabalho do que o Ramon tá fazendo, eu acho que o Ramon tem que continuar no Corinthians e continuar até por mais tempo do que só o contrato que ele tem, que é até dezembro. Porque eu acho que eu não vejo vantagem nenhuma na troca do trabalho. Do treinador nesse momento. E o Yuri vai receber proposta agora no meio do ano? O Yuri, toda a janela recebe proposta. E vem agora no meio do ano? Certeza vai vir. É. Toda a proposta. Já tem um mercado assanhado já em cima dele ou não? A gente já recebeu muitas ofertas da Inglaterra, da Itália. Tem algum clube que você sabe que já vem? Espanha. Tem algum clube? Não, nesse momento não, porque eles estão lá agora, a reta final deles. Lá eles estão mais concentrados no coisa. Todos os clubes hoje também tem um problema de fair play, então mudou o mercado. O mercado antes o cara já falava, vou te contratar para julho. Hoje, para ele te contratar para julho, ele tem que tirar 1, 2, 3, e aí ele também não tem essa certeza, então tudo é um encaixe, né? Como se fosse um jogo de xadrez. Uma peça sai para cá, outra entra aqui, então... E aí vai nesse encaixe, né? Nesse encaixe. Mas certamente o Yuri vai receber proposta nessa janela. Vai.